Olá, boa noite, salve, salve! Tudo bem, galera? Estamos começando aqui a nossa live nesta quinta-feira, aquele nosso bate-papo legal. Meu nome é William Santos, eu sou do MC Man, aqui de Tararé, para o Brasil e o mundo. E prazer que você está aí. Eu quero falar uma coisa, lembrando que os dois primeiros que comentarem qualquer coisa, eu quero mandar para você de presente esse brasão, o brasão do nosso MC. Então, seja rápido aí, coloque aí, comente qualquer coisa, fale de onde está, dê boa noite, qualquer coisa. Os dois primeiros. Uma boa noite para você. Tudo bem, galera? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Às vezes demora um pouquinho para chegar, talvez você já tenha até escrito, mas às vezes demora um pouquinho para chegar aqui para mim. Mas eu estou aguardando aqui. Enquanto isso, a gente vai falando e já já eu falo quem foram os dois primeiros que vão mandar aqui. Depois você vai me mandar lá no final. Depois você me manda o endereço, ok? Para eu encaminhar para você o brasão do nosso MC. É esse aqui. É esse aqui. Tá certo? Uma boa noite para vocês. E me fala aí, de onde você está chegando? Eu sei que aqui chega o pessoal dos quatro cantos aqui do Brasil e é muito gostoso. Eu fico ansioso esperando você chegar, esperando você entrar aqui, já que ainda nós não podemos o nosso encontro presencial, né? Nós temos a oportunidade de dessa forma aqui fazer o nosso encontro de motos aqui virtual, não é verdade? E olha, ainda não apareceu aqui para mim, mas logo eu vejo aqui e já falo para você. Quero mandar meu moto abraço para você. Por isso que eu peço para você colocar de onde você está falando. Alexander Souto, seja bem-vindo, meu irmão. Você parece que foi o primeiro que comentou aqui. O Alexander Souto é o primeiro. Eu vou ter que mandar aqui, ó, um brasão aqui para você, um bottom do nosso MC, tá certo? E depois que terminar a live, coloca aí nos comentários, coloca lá o seu endereço para eu mandar para você. Quem é o segundo que vai receber? Quero ver aqui. Muito bem, tô aguardando. Teve alguns que falaram assim, ó, vai ser meu, vai ser meu. Mas quero ver quem é o primeiro. O primeiro aqui já apareceu para mim, o Alexander Souto, o primeiro a comentar aqui na live. O segundo eu vou mandar também. Cadê? De repente a gente cria alguma coisa aqui para mandar mais algum. Então fica aí com a gente, tá bom? E o Alexander Souto, de onde você é mesmo, Alexander? Eu sei que você já entrou outras vezes aí. Parece que o William Vitório está entrando ali, parece que eu já percebi que ele está por aí. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Que legal. O William Vitório, eu estava com saudade, é do Rio de Janeiro, Alexander, né? O Wellington Vieira, Tom Escudeiros Motoclube de Barbacena, Minas Gerais. Pois é, os dois primeiros que eu vou mandar aqui vai ser um para o Rio de Janeiro, para o Alexander, tá certo? E o outro é Alexander Souto e o outro para o Alexandre. Peraí. Alexander Souto. Não, é isso mesmo, Alexander Souto do Rio de Janeiro e o Wellington Vieira de Minas Gerais. Um abraço para os mineiros, um abraço para você, Wellington, e um abraço aqui para o nosso irmão William Vitório. William Vitório, boa noite, tamo junto, meu irmão. Eu estava sentindo falta, eu sei que você ficou um tempinho aí sem poder estar entrando aí e agora está com a gente de novo. Um prazer, uma alegria estar com você aí. Tá certo? E que legal que você está com a gente. Estava sentindo sua falta já. Então nós temos já aqui do Rio de Janeiro, temos dois de Minas Gerais, que o William Vitória é de Minas Gerais. Abraço para Três Pontas, Minas Gerais. É isso aí. Tamo junto, meu irmão. E que legal que você está com a gente. Quem mais está com a gente? Quem mais aí? Deixa eu perguntar uma coisa. Vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem está acostumado... o Teófilo quer um também, Teófilo? Rapaz, eu não tenho para todo mundo, mas é o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui, olha. O primeiro, veja só, o primeiro que comentar o que está diferente em mim hoje, eu vou mandar mais um, tá bom? Os dois primeiros ali já vão ganhar. No final eles colocam no comentário aí, depois da live, o seu endereço que eu vou mandar. O Teófilo quer um também, mas vamos fazer assim. Vamos fazer assim. O primeiro que não vale os dois que já ganharam, tá bom? Mas o primeiro que comentar o que está diferente em mim hoje, eu quero mandar um desse aqui também, tá bom? Ângela Pereira, um abraço, boa noite aí de
Cambuquira, Minas Gerais. Os mineiros hoje chegaram com tudo hoje aqui, hein? Mais uma mineira aí, lá de Cambuquira. Um abraço para Cambuquira, um abraço para Ângela, um abraço para Ângela e para as mulheres que estão chegando aí. Hoje é o dia da mulher motociclista, né? Então um abraço para vocês, minhas guerreiras. Abraço, minhas irmãs de estrada aí. Tamo junto, que legal que você tá com a gente. Paulinho Doni, que se eu não me engano falou que ia ganhar ficou de fora, Paulinho. Dessa vez você ficou de fora. Um abraço aqui pro Renê Rosa aí, um abraço para você também. Opa, valeu, obrigado. E assim, ainda ninguém comentou. O primeiro que comentar o que tem de diferente aqui em mim hoje, eu vou mandar um desse aqui. O 2 já está garantido, o Alexander e o Wellington. Para eles já está garantido. Agora, quem é o próximo que vai ganhar é aquele que comentar o que tem de diferente em mim hoje. Vamos lá, ainda ninguém falou. Renê do Rap, um abraço para você. Abraço para você, meu irmão. Pelo jeito, você é animado mesmo aí, tá com... um dos nossos irmãos de estrada aí, o Renê do Rap. Que legal que você está com a gente. O Renê, eu acho que é a primeira vez que está com a gente, né, Renê? Então, o Brasão ainda ninguém acertou. O que está diferente em mim hoje? Aquele comentário, vamos ver. Se ninguém acertar, vai ficar aí, vai acumular para semana que vem, tá bom? Essa semana, quem já ganhou é o Wellington e o Alexander Souto. Vou mandar para eles. Depois não esqueçam de colocar o endereço para mim no final da live, beleza? Agora, eu preciso que você, aquele que quiser ainda ganhar hoje, coloque aí o que tem de diferente em mim hoje. Dá uma olhada para mim, o que está diferente. Quem acertar o que está diferente, a blusa amarela. Rapaz, por pouco, mas não é a blusa amarela. Não é isso. Abração, Ângela. Deus abençoe você. Mas é isso, gente. Se alguém comentar aí, depois eu vendo aí. Se alguém comentar e acertar, eu mando para você. Um abraço para o nosso irmão Noril de Carlópolis. Irmãozão, parceiraço. Fica Carlópolis aqui no Paraná. Fica 150 quilômetros aqui de Itararé. Tamo junto, Noril. Abraço para você também. Opa! Que legal que você está com a gente aí. Lá falando no Noril, lá de Carlópolis, no Paraná, eu conheci o Noril num encontro de motos que nós tivemos aí o ano passado, né? Num lugar muito bonito, gente. Quando tiver para lá, vocês precisam ir de novo. Vocês precisam ir para conhecer quem puder. Um lugar muito especial e gente boa. Deixa eu mandar meu abraço aqui para Marilene Silva, de Natal, Rio Grande do Norte, lá do outro lado. Aqui já está mais friozinho, mais fresquinho. Imagino que aí esteja quente, né, Marilene? Um abraço para você também. A bandana na cabeça, não é essa. Essa eu já tô todas as lives. Opa! O Paulinho acertou. Paulinho Doni acertou. Eu mudei de óculos, é isso mesmo. Eu tava com óculos provisório e aquele provisório já tava quase fazendo aniversário. E essa semana eu peguei o óculos novo. Posso tirar, que senão não enxergo vocês aí. Não enxergo nada aqui. Mas é isso mesmo, é o óculos. Paulinho, vou ter que mandar um para você, tá bom? E Paulinho, é o seguinte, depois no final da live, manda o seu endereço pra gente aí nos comentários, que eu vou anotar e vou encaminhar, vou mandar para você o brasão aqui, o bottom do nosso MC para você. Semana que vem tem mais, tá bom? Aguarde, semana que vem tem mais, eu quero mandar para vocês. Mas hoje continuamos com a nossa conversa, com o nosso bate-papo legal aí, tá certo? O tema da nossa conversa de hoje é as perdas, né? Por que as perdas? Porque as perdas faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, é ou não é? É, né? Nós motociclistas, seja motociclista ou não, as perdas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E vou falar uma coisa para você, fala a verdade se não é isso mesmo. A gente que ama, apaixonado pelas motos, apaixonado pelas duas rodas,
Você quer ver a gente ficar danado da vida quando acontece alguma coisa na moto, algo quebra, algo que risca, algum... Rapaz, é duro, né? Se parece que alguns, às vezes, quando cai, nem se preocupa se ralou muito, ele vai olhar primeiro o que aconteceu com a moto, né? Vai olhar primeiro os estragos, né? E o pessoal fala, deixa isso pra lá, nada, né? A gente é meio louco, a gente é meio apaixonado por essas coisas, né? E a gente gosta mesmo, a gente tem esse carinho, né? Como diz, não é ciúme, é zelo, né? É zelo que a gente tem. Aqui o Wellington, ele está dizendo que esteve agora em julho no Rio do Rastro, Paraná, ali em Santa Catarina. É um lugar que todo mundo deveria conhecer. Sabe, eu rodei para vários lugares, lá eu ainda não fui, eu preciso ir. O ano que vem, se Deus quiser, eu quero ir para... Eu quero estar para ir até Espírito Santo, não sei se tem algum capixaba por aí, mas o ano que vem eu quero ir para Espírito Santo, mas a gente precisa ir lá. Aqui perto de mim, não muito longe, tem a Serra do Rastro da Serpente, também é um lugar muito bonito. Tá certo? O Rastro da Serpente. Um lugar muito bonito, muito gostoso, legal para ir de moto. E parabéns para você, Wellington, que foi lá para o Rio do Rastro lá, né, que estava lá. E é isso mesmo. Nós amamos essas viagens, esses encontros, estar na estrada de duas rodas, curtir a vida, fazer parte da paisagem. Nós amamos isso, gostamos disso e é por isso que estamos aqui nesse moto encontro, embora não seja presencial, mas o nosso moto encontro virtual. E é o que eu falo sempre, eu fico ansioso quando vai chegando a quinta-feira para estar com vocês aqui, porque é muito gostoso. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Marilene Silva, já mandei, Ângela Pereira, não, mando os que mencionaram que eu acho que eu mandei para todos, Paulinho, o Teófilo, né? Mas mande aí seu nome aí para que eu mande um abraço para você também. Então, é muito gostoso e eu fico ansioso. Eu fico imaginando a hora que abrir os eventos, vai estar todo mundo nas estradas, né? Os primeiros eventos, principalmente, são aqueles que eu acho que estarão mais lotados, porque nós estamos numa seca de sair. O problema é que eu acho que esse ano nós não vamos ter nenhum moto encontro, né? Eu acredito, né? Do jeito que estão as coisas, eu espero e oro para que isso passe logo, passe rápido. Primeiro, para diminuir o sofrimento de tanta gente, né? E para que a gente possa curtir melhor, voltar nos nossos motos encontros. Eu quero continuar depois com as lives aqui, nesse moto encontro virtual, mas nada como a gente poder se encontrar ali, presencial, poder abraçar, colocar a conversa em dia, é muito gostoso. Mas como estava falando, nós temos muitas perdas. Um abraço aqui para o José Augusto Piazza, há 2 anos... como é que falam? Há 2 anos um bêbado veio colidir com ele num cruzamento, né? Moto com moto. Ele perdeu os movimentos do braço esquerdo, mas não a paixão por 2 rodas. É isso mesmo, José Augusto. É o seguinte, o que está aqui dentro ninguém tira da gente. Não é verdade? É isso mesmo. Nós temos as perdas. Aí você teve uma perda, né? Teve problema com a moto, mas mais do que isso, o problema físico que afetou, os movimentos que você perdeu, mas a paixão, aquilo que está dentro de você, ninguém pode tirar. É assim ou não é? É desse jeito. É por isso que é importante também esse nosso moto encontro aqui virtual. Por quê? Porque nós passamos a conhecer pessoas que de outra forma nós jamais conheceríamos, né? Nós passamos a ter um relacionamento, fazer amizade com pessoas que de outra forma nós não teríamos conhecido. Então, assim, mesmo em meio dos problemas e das dificuldades, nós tiramos lições positivas para a nossa vida. É ou não é? É desse jeito. Mesmo nos momentos de dificuldade, nós podemos tirar as lições, até quando acontecem as coisas ruins, né? Nós podemos tirar uma lição boa. E é isso. E hoje nós estamos aqui, a alegria de ver cada um de vocês participando. A gente fala de ver, né? Eu não estou vendo, mas eu sei que você está aí, pela presença que está aí, os comentários. Então, é muito gostoso e é interessante. E as perdas acontecem mesmo. Quando é a perda material, esse é o menor de todos, né? Embora, como nós comentamos, se tem uma coisa por motociclista,
que machuca é ver a sua moto arrebentada, ver a moto quebrada, riscada. Isso machuca, mas nada substitui a presença do nosso irmão. Né? Nada substitui a sua presença, a minha presença, junto com as pessoas que nos amam, a quem nós amamos. Isso é importante. Nós temos que saber aproveitar a vida, viver a vida, mas de forma com responsabilidade, né? Isso até mesmo com o cuidado para aqueles com quem nós amamos, né? Então as perdas acontecem, inclusive falando em perdas, nós temos muitos irmãos, esses dias mesmo, da semana para lá, passada para cá, infelizmente nós temos visto vários colegas, vários irmãos de estrada que estão hoje descansando, né? Perdas, pessoas que hoje não estão, talvez o ano passado ou alguns dias estavam com a gente e hoje não está mais. Eu queria até comentar que um dos amigos motociclistas aí, inclusive era amigo, mais do que amigo, irmão do administrador desse grupo, que é o Paulo César, né? Então ele tinha um amigo que era o Luiz Carlos. O rapaz, eu não tive o prazer e a alegria de conhecer, mas quando eu vejo o carinho e ainda a tristeza, a dor que passa o Paulo César, eu falei assim, eu teria tido um privilégio de ter conhecido esse rapaz. Alguém que tinha um cuidado pelas pessoas, ele cuidava do pai dele e um dia ele amanheceu, ele infelizmente ele veio a falecer enquanto dormia e agora dia 26 de julho foi a missa do terceiro mês do falecimento dele, né? Luiz Carlos Ferreira. E eu pertenço, como eu falo, eu pertenço ao MC MAN. MAN quer dizer Ministério Adventista de Motociclistas. Então eu sou do MAN de Itararé, mas o presidente do MAN do México veio a falecer a semana passada, que é Davi Badillo, do México, era o presidente do México, do nosso MC, e foi uma perda muito grande. Alguém que trabalhava, alguém que tinha um amor pelas pessoas, alguém que fazia um trabalho social através de duas rodas, né? Mas são perdas que nós temos, mas não é o fim de tudo. Você sabia que não é o fim de tudo? Por que as pessoas falam assim, William, mas por que você diz com tanta certeza? Por que eu digo com tanta certeza? Porque a palavra de Deus não falha a esse respeito, né? E quero mandar meu abraço aqui para o Flávio Silva. Uma boa noite, meu amigo, para você também. Fica com Deus, né? Então, veja só. Inclusive, por que eu falo isso? Que isso não é, eu falo com tanta certeza que essa perda que nós temos hoje é uma perda momentânea, ainda não é o final de todas as coisas. Por quê? Porque o próprio Cristo Jesus falou isso. Eu quando falo disso, eu falo dessa reflexão da Bíblia, eu não falo, só lembrando para quem está entrando a primeira vez, eu não falo de igreja, eu não falo de religião, mas eu falo das lições que Deus nos apresenta aqui. Esse é importante, por quê? Porque Deus é aquele que eu levo comigo nas minhas viagens, é aquele que a gente pede proteção para sair, para voltar, para encontrar bem os que ficaram em casa, né? Para que a gente volte em paz, com segurança. Então eu levo esse Deus comigo, né? E ele não falha. E Jesus um dia ele falou assim, olha, abra aí sua Bíblia, abra. Se você tiver uma Bíblia aí perto, é importante que você abra. No Evangelho de João, o Evangelho de João é o quarto evangelho ali do Novo Testamento. Ele fala assim, olha, no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 11, o verso 25. Eu gosto que você leia comigo, para não dizer assim, o William está falando as coisas da cabeça dele. E é importante que você saiba que o que eu falo, isso não tem importância nenhuma, não vale de nada. O que é importante é o que a Bíblia fala, porque é a palavra de Deus. Então, por isso que eu falo para você conferir, para ver se aquilo que eu estou falando é o que está escrito mesmo, tá certo? Então, o Evangelho de João, no capítulo 11, verso 11, fala assim, olha, capítulo 11, verso 25 e 26, ele fala assim, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Interessante, vamos dar uma paradinha aqui. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. O que é ressurreição? Ressurreição é voltar a viver. Por exemplo, alguém que estava vivo em corpo, morreu, e aí ressuscitar é voltar a viver no corpo. Nada assim de
A televisão hoje, Hollywood, os desenhos fazem uma propaganda de que sai um fantasminha assim, uma outra entidade, mas a Bíblia fala a respeito corpórea. Então, ressuscitar é voltar a viver. Um exemplo, quando alguém é afogado ali, e que acaba de se afogar, engole água, e alguém chega para tentar salvar, ele faz as pressões aqui na barriga, a respiração boca a boca, faz tudo isso aí, e a pessoa volta a respirar. Quando faz isso, o que acontece? Que as pessoas falam, ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele tinha parado de respirar. Ok? Quando você para de respirar, então momentaneamente ele estava entrando em falência. Não estava totalmente falecido porque ainda tinha órgãos ali funcionando. Mas a hora que ele volta, é uma ressurreição. Porque ele voltou a viver aqui nesse corpo. Nada de um fantasminha, nada disso. Nada de um espírito assim voando, nada. Não é o que a Bíblia apresenta. Então Jesus falou assim, olha, eu sou a ressurreição e sou a vida. Né? E ele fala assim, no verso, ainda continuando no verso 25, ele fala assim, quem crê em mim, quem é aquele que acredita em mim, ainda que morra, voltará a viver. Ele está falando da ressurreição. Perceba que antes ele falou que ele é a ressurreição. E aí ele fala assim, aquele que acredita em mim, ainda que morra, ele vai voltar a viver. Não fala que ele está saindo de uma entidade. Nós já estudamos sobre isso, acho que uns 2 meses atrás. Se você quiser acompanhar o que a Bíblia fala sobre a morte e a respeito de que não tem essa separação de corpo e alma. A alma é um ser vivente, é o que apresenta a Bíblia, tá certo? Então você vai lá, você pode ir no YouTube, que esse estudo que nós fizemos sobre a morte, para você entender o que acontece com a pessoa depois que morre, a Bíblia fala claramente e para onde vai e o que acontece. Tem uma live que você vai digitar no YouTube, o motociclismo e a Bíblia, aí vai aparecer uma série de lives ali, você vê a parte que está escrito a caveira nós vamos conversar, ali fala sobre os significados da caveira no nosso mundo e fala também a respeito disso aí, então verifica lá, mas aqui então ele fala que aquele que acredita em mim, ainda que morra, ele vai voltar a viver, ou seja, ele vai ressuscitar, porque ele mesmo falou da ressurreição. Tá certo? E aí, continuando, no verso 26, ele ainda fala assim, olha, e todo o que vive e crê em mim e acredita em mim, não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Ele faz a pergunta, você crê nisto? Então, Jesus não mente, e ele falou assim, e mesmo aquele que está vivo, e ele vier a morrer, ele não vai morrer eternamente. Por quê? Porque ele vai voltar a viver. Você percebe que no contexto aqui ele está falando da ressurreição, de ressuscitar. Você quer ver uma confirmação sobre isso? O apóstolo Paulo mesmo, ali, ó, se você está com a Bíblia, aí a gente vai voltar já. Põe um dedinho, põe um papel aí, mas vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 12. Veja só o que o apóstolo Paulo fala. Porque às vezes você pode falar assim, William, você está falando loucura, está falando bobagem aí. Não, veja só o que o apóstolo Paulo fala. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o verso 12 até o 14, ele fala assim, olha. Ora, veja só, é corrente pregar-se, ou seja, é normal por aí pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não existe ressurreição de mortos? Ele está perguntando, olha, é normal você estar ouvindo as pessoas pregarem que Jesus ressuscitou. Aí fala assim, como pode você ou alguém dizer que não existe a ressurreição de mortos? Aí no verso 13 ele fala assim, olha, é muito sério o que ele fala no 13 e 14. Ele fala assim, ó, presta atenção, e se não, veja só, se não há ressurreição de mortos, o apóstolo Paulo falando, se não existe a ressurreição de mortos, então Jesus Cristo não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação e é vã a sua fé. Você percebe? Você percebe que ele está falando? Que se morto não ressuscita, então Jesus não ressuscitou, porque Jesus havia morrido. E se ele não ressuscitou, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala para as pessoas, é tudo em vão. E até a sua fé é vã. Se é verdade que Jesus Cristo não ressuscitou. Então, ele está confirmando
o contexto que Jesus está falando da ressurreição. E o apóstolo Paulo, então, ele fala isso. Se você não acredita que que existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, então minha pregação é vã, a sua fé é vã, é o que o apóstolo Paulo está falando. Não sou eu, é o que está escrito aqui. Tá certo? E aí, agora, qual foi o contexto que Jesus mencionou essa passagem de eu sou a ressurreição à vida? Você sabe qual foi o contexto? É o seguinte, é muito simples. Você já ouviu falar de Lázaro, a história de Lázaro, né? Na verdade, Lázaro era um grande amigo de Jesus. Ele não fazia parte dos 12 discípulos, que eram grandes amigos de Jesus, que viviam com Jesus ali, mas ele tinha uma família na cidade de Betânia, composta de 3 irmãos, que era Marta, Maria e Lázaro. Eram os 3 irmãos. E Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus. E quando avisaram Jesus, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Luiz Fernando, motociclista com Cristo. Tamo junto, meu irmão. Faz isso mesmo, fazer o bem faz bem. Então, quando ele estava doente, mandaram avisar Jesus. E avisaram Jesus. Só que o que acontecia? Jesus, aonde ele estava, onde ele passava, ele atendia as necessidades das pessoas. Quem estava doente, ele curava. Quem estava precisando de perdão, ele perdoava. Quem estava com os diversos tipos de problema emocional, ele resolvia. Jesus atendia as necessidades das pessoas. Quem estava com fome, ele saciava a fome. Era isso que ele fazia. É isso que nós precisamos fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Não tem aquele provérbio, aquele ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem? Nós temos que fazer. Nós temos que compartilhar daquilo que Deus tem nos abençoado. Sabe? Ninguém aqui gosta de passar necessidade, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de... Ou seja, se nós não gostamos, nós temos que, na medida do possível, aquilo que nós pudermos fazer, temos que atender também as necessidades das pessoas que estão passando algum tipo de dor, algum tipo de necessidade, e era o que Jesus fazia. E Jesus, quando ele falou assim, bom, eu vou voltar para lá. Então, quando você vai lendo nesse contexto aqui, tá? Esse contexto está no capítulo 11 de João, do Evangelho de João, né? Jesus leva ainda 2 dias para conseguir sair, porque, ou seja, ele estava aqui com as pessoas, a multidão estava onde ele estava. Imagine você aí com Covid, Deus o livre disso, só um exemplo para a gente entender. Imagine a gente aqui com Covid, o povo aqui tudo, né, passando por essa situação. Um abraço ao Roberto Rolim, Joana Souza, um abraço para você também, né? Imagine essa situação, as pessoas ali dando positivo e agora sabendo que tem alguém que pode curar. Você vai fazer o quê? Ah, não, eu vou ficar em casa mesmo. Eu corria lá, Senhor, atende a minha necessidade, por favor. Eu não quero morrer, não é? Ninguém quer morrer, né? Então, ou seja, ele passava a atender. Então ao ele estar atendendo as pessoas, ele levou 2 dias para sair de lá onde ele estava. E aí, mas no caminho, a viagem era a pé. Jesus não era um homem rico, não tinha moto, né? Não tinha carro, ou seja, ele não tinha carruagem, não tinha uma carroça, ele não tinha um cavalo, a viagem dele era a pé. E ele gostava disso porque ele estava em contato com as pessoas e dessa forma ele podia atender as necessidades das pessoas. Por que você acha que Jesus Cristo veio aqui? Ele mesmo um dia falou assim, olha, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para salvar, ele veio para sanar, ele veio para tirar a gente da situação horrível que a gente às vezes se encontra. É para isso. E ele passou a fazer. Então ele demorou vários dias para chegar até lá. E quando ele estava chegando, então, lá em Betânia, né, avisaram que ele estava chegando e Marta, uma das irmãs, veio correndo. E aqui no verso... Não, desculpa. O que acontece? Quando no verso 11 fala, quando ele sabe que Lázaro morreu. Veja só, no verso 11, capítulo 11, verso 11, veja só, ele fala assim, olha, isto dizia e depois acrescentou, Evangelho de João, capítulo 11, verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo, entendeu? Ele havia morrido, mas Jesus falou que ele havia adormecido, mas ele iria acordá-lo, ia despertá-lo. Quando ele fala assim, no verso 12, os discípulos falam assim para ele, bom,
Se ele dorme, então ele está bem, ele está salvo, ele está tranquilo. É o que diz o verso 12. Jesus, porém, no verso 13 fala assim: Jesus, porém, havia falado com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos supunham que Jesus tivesse falado a respeito do repouso do sono. Aí no verso 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Entendeu? Então, ou seja, por que que Jesus chamou o sono, a morte de um sono? Quem morre está dormindo. Primeiro, porque quando você está dormindo e entra alguém no quarto, você sabe quem que entrou, o que que passou, Não. Quando você está dormindo, você sente o tempo passar? Não. De certa forma, se apaga. Sabe? Se você imaginar friamente, o sono é um exemplo, vamos dizer, é um exemplo da morte. Porque você fecha os olhos, o tempo voa e você nem percebeu. Você fecha os olhos, você faz planos, você pode sonhar, mas você faz planos, você faz projetos enquanto você está dormindo? Não. Você sabe se alguém entrou e se alguém saiu, você sabe quem entrou, quantas pessoas? Não. A morte é do mesmo jeito. Você entende? Jesus falou assim. Agora, essa é uma razão porque Jesus chamou a morte de sono, mas a principal razão é o que ele falou no verso 25, porque ele é a ressurreição e a vida. E aquilo que ele falou, quem acredita em mim, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que venha a morrer, não morrerá eternamente. Ou seja, se você não vai morrer eternamente, é porque em algum momento ele vai despertar você. Você vai ressuscitar. E a Bíblia fala sobre isso? Fala, sim, senhor. Nós vamos ver, mas só para você entender. Então você entendeu o que ele falou, que olha, ele está dormindo e eu vou despertá-lo. E eles pensaram que ele estava falando sobre o repouso do sono, mas ele estava falando sobre a morte. Então ele falou claramente, Lázaro morreu. Então eles foram para lá. Só que no caminho eles demoraram vários dias. E quando eles chegam lá no verso 17, fala assim, chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado, já havia 4 dias. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque havia uma tradição no judaísmo que acreditavam que depois de 3 dias ainda a pessoa poderia ressuscitar, poderia levantar. Mas se levasse depois 4 dias, aí era impossível, aí era só Deus. Só Deus. Porque a pessoa estava realmente, definitivamente morta. Entende? E quando ele chega lá, havia 4 dias que ele estava sepultado. E no verso 21, quando ele chega ali, avisam Marta, a irmã de Lázaro, ela fala assim, olha, verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Em outras palavras, ela estava, acho que, cobrando, né? Por que o senhor não veio antes? Porque se você tivesse vindo antes, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, e ela fala assim, mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E no verso 23, Jesus declara para ela, veja só, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus faz essa declaração. Agora, lembra que eu falei que em algum momento, quando você fala que a pessoa dorme, isso quer dizer que em algum momento ela vai despertar do sono da morte? Quando Jesus fala isso, Marta fala assim no verso 24, acompanha aí. Ela fala assim, ó, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, ou seja, da volta de Jesus. Você pode perceber que o texto continua e Jesus não a repreende quanto a essa crença. Se fosse mentira essa crença, Jesus falaria para ela, Marta, não é dessa forma, vai ser da seguinte forma, vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas não, Jesus não a repreende, porque Jesus realmente confirma. Quando isso acontece, ele fala assim, é aí dentro desse contexto que ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Porque
quem acredita em mim e vier a morrer, não morre eternamente. Ou seja, vai ressuscitar. Porque morte eterna nunca mais ressuscita. Ah, sai um espírito, uma almazinha, um fantasma. Isso não é ressuscitar. Ressuscitar é voltar a viver, voltar à vida novamente. É isso. Vai no dicionário para você ver o que é ressuscitar. E é o que a Bíblia apresenta. É o que Jesus apresentou. Tá certo? E aí, depois disso, ela corre avisar a sua irmã Maria que Jesus havia chegado aí no povoado. Olha, Jesus chegou e ela levanta e corre. E quando ela levanta e sai para encontrar Jesus, as pessoas todas que estavam lá para o luto correram atrás. Então, assim, a multidão era grande. Aqueles que vieram com Jesus, aqueles que estavam no luto, aí você fala assim, mas luto, William, já faz 4 dias? Pois é, na cultura deles era completamente diferente da nossa. Casamento, a festa de casamento levava 3, 4, 5 dias, uma semana. Era festejando. E quando era o luto, a morte, era da mesma forma. Quando morreu Moisés, lá no passado, foram 40 dias pranteando Moisés. Era desse jeito. O luto deles era totalmente diferente do que nós conhecemos. Eu passei uma temporada com os índios Carajás lá na aldeia, né? No Tocantins, lá nas margens do Rio Araguaia. E quando eu estava lá nesse período, nesse projeto que eu passei lá, que eu fiquei um tempo com eles lá na aldeia, que eu morei um tempinho lá, eu presenciei a morte de uma índia lá, já idosa, né? E eles choravam dia e noite, dia e noite. Eu lembrei desse tempo da cultura de Jesus, que era o luto deles era muitos dias. E ela falou assim: índio chora durante 30 dias. Ela falou assim, ó, eles chamava de tori, o homem branco eles chamavam de tori. Ela falou assim para mim: tori não chora, índio chora. Tori não sabe o que é isso. Tori não chora, quem chora é índio. Então, ou seja, a cultura deles, o luto deles era diferente do nosso. Por isso, quando eles saem, as pessoas que foram para o luto vieram, então estava uma grande multidão ali atrás. As pessoas choravam. Quando ela levantou e saiu para encontrar Jesus, as pessoas que ali estavam imaginaram que elas saíram para ela ir chorar no túmulo. E eles foram atrás. Desculpa. E eles foram atrás. E aí, o que acontece? Eles vão atrás e da mesma forma, ali, Maria, da mesma forma que a sua irmã Marta, Maria, quando encontra Jesus, lá no verso 32, fala assim, olha, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a gente pergunta assim, você já percebeu que às vezes você parece que faz um pedido para Deus e parece que demora a responder? E a gente fica assim, parece que Deus não me ouve, parece que a minha oração, o meu pedido não passa aqui do teto. Não é assim que a gente faz? E a gente fica ali questionando a Deus, né? O que está acontecendo? Parece que Ele não me ouve mais. Será que eu fiz uma coisa de errado? E a gente começa a falar assim, Deus não é que nem nós. Nós, quando alguém faz uma coisa errada, a gente fala assim, ó, fala se não é assim. Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Não é assim que a gente faz? Eu sou muito bom, mas não pisa em mim. Não pisa no meu calo, porque... Né? Então a gente compara Deus com aquilo que nós somos. A gente fala assim, eu cometi um erro. Aí quando a gente parece que não ouve a resposta de Deus, a gente fala assim, que será que eu fiz? Que será que eu fiz? Porque Deus não me ouve mais. Eu vou falar uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, fulano tem uma oração forte, fulano... Mentira. Por que eu posso dizer isso? Porque eu vou falar uma coisa para você agora. O poder não está na pessoa que ora. O poder está em quem ouve a oração. Então, o poder que eu tenho é o poder que você tem, é o poder que ela tem, o poder que... É mesmo poder. Porque o que eu preciso é apenas crer, confiar. Porque o poder não está em mim, mas o poder está em Deus. Então algumas pessoas falam assim, eu vou orar porque a minha oração, eu vou pedir para fulano. Sabe, irmão,
chega com sinceridade a Deus. Muitas pessoas pedem para orar. Eu oro sim. E aquele que quiser, eu oro. Tenho pedidos aqui que as pessoas fazem. Eu tenho um caderninho de pedidos. Se quiser, eu posso pôr o seu nome. Boa noite, Wilson Simon. Né? Eu posso pôr o seu pedido nesse caderninho e orar por você. Se você falar assim, William, ore por mim, eu vou orar por você todos os dias. Mas saiba que é importante a oração intercessória, um orando pelo outro. Mas saiba que o poder não está em mim, não está em quem ora, não está no padre, no pastor, no presbítero. O poder está no Senhor, o poder está em Deus. Isso é maravilhoso, sabe por quê que isso é maravilhoso? Porque cada um de nós temos o mesmo acesso a Ele. E Ele não desampara quem chega até Ele. Isso é maravilhoso. Então, veja só. Ela fala, e nós fazemos isso. Ela da mesma forma fez como a sua irmã. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela começa a chorar. E ele, aqui a Bíblia fala que ele se comove. E no verso 35 apresenta, Jesus chorou. Nesse momento, alguns que estavam ali em volta falam assim, ó, veja como ele amava esse seu amigo, porque ele mesmo não conseguiu segurar. Né? Ele se comoveu e ele passou a chorar também. E aí no verso 39, ele fala assim, olha, então ordenou Jesus, tirai a pedra. E veja só, quando ele fala tirai a pedra, Marta na hora falou assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O cheiro já não está legal, faz 4 dias que ele está ali. Como que o Senhor diz, tirai a pedra? Jesus respondeu assim, olha, não te disse que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí eles tiraram a pedra. E no verso 43, Jesus fala assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Sabe, esse Jesus que teve esse poder de com sua palavra falar, Lázaro, sai para fora, é o mesmo Jesus, veja só, é o mesmo Jesus que quando eu oro, ele me atende. É ele que me atende. É ele que com a sua morte na cruz ali, os cravos cravados na sua mão, a cicatriz, ele intercede perante o Pai. É esse mesmo Jesus que atende a nossa oração, você sabia? Então ele tem poder. Queridos, ele falou assim, o poder dele era tão grande que ele tinha que falar, Lázaro, vem para fora, porque se ele só falasse assim, levanta-te, ressuscita, todos os que estavam mortos ali ressuscitaria. Mas então ele mencionou nominalmente, Lázaro, sai para fora. Sabe, isso é muito interessante. Lázaro era amigo de Jesus. E não quer você ser amigo de Jesus também? Às vezes, você percebe uma coisa, as irmãs falaram assim, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Você já percebeu que a gente quer as coisas na hora que a gente pede? Vou falar uma coisa para você, Deus sempre, não é algumas vezes, sempre ele responde. É que nem sempre ele responde do jeito que eu quero. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? O nosso filho sempre pede e você sempre responde. Mas nem sempre você responde do mesmo jeito. Nem sempre você responde o que ele gostaria de ouvir. Mas você responde aquilo que você sabe. Você que é muito mais vivido que ele, você sabe o que é melhor para ele. Não é assim? É assim que Deus faz com a gente. Ele sabe o que realmente eu preciso. Às vezes a oração não é atendida do jeito que eu peço, porque às vezes eu estou pedindo mal, de repente eu estou pedindo errado, de repente parece que aquilo é o melhor, mas ele sabe o que é melhor. Ele demorou 2 dias para sair de onde estava, quando ficou sabendo que ele estava doente, e quando chegou lá já fazia 4 dias que ele estava sepultado. E as pessoas falam assim, está vendo? Se ele tivesse atendido a oração na hora, quando Deus dá, ele dá muito maior do que poderia imaginar. Quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu assim, eu sei, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia, quando o Senhor voltar, Mas Jesus tinha algo maior preparado.
Você percebe? Ela esperava uma coisa, mas ele tinha algo maior preparado. Ele ia ressuscitar já ali, naquele momento, naquele dia. Ia voltar aquela alegria para eles naquele momento, algo que eles jamais imaginavam que poderia acontecer, sabe? Às vezes o que Deus tem reservado para você é algo muito maior do que você imagina que pode ocorrer. Sabia? É. Às vezes eu não recebo porque eu não estou preparado naquele momento para receber. Ele está sempre disposto a dar, mas nem sempre eu estou preparado para receber. Às vezes você não fala para o seu filho, filho, espera, esse não é o momento. Não é assim? Às vezes Deus fala, espera, William, espera, César, espera, Wilson, espera, quem mais está aqui? Valberto, Joana, Alexander. Ele fala assim, meu filho, espera um pouquinho. Tudo tem a sua hora. E a gente já fala assim, já pensou, você já reparou que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se revolta contra Deus? Também não faço mais isso, também não vou mais na igreja, também não... Aí a gente desconta nas coisas de Deus. Espera aí. Você já pensou se o meu filho fizesse assim? O que você faria? Se o filho você vai fazer assim, então... às vezes você dava uma lambadinha, né? Ele às vezes dá um puxãozinho de orelha, porque ele nos ama. Ele mesmo disse assim um dia, eu amo, eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Se a gente não ligasse para ele, pode fazer o que quiser, pode quebrar, pode virar, pode se matar, não. A gente fala não. Por quê? Para protegê-lo. Às vezes Deus fala espera, às vezes Deus fala não para você, para te proteger. Porque o que ele tem para te dar é muito maior do que às vezes você está disposto, está preparado para receber. Quando ele demorou, ele tinha um plano muito maior. Um plano muito maior. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. A morte aqui não é o final. E a Bíblia apresenta que a morte aqui, quem morre não vai para o céu, não. Não é assim. Nós já estudamos sobre isso. Quem não estava aqui no início, procura lá, nós temos estudos só sobre isso. O que a Bíblia fala? Lá, digita no Google lá, o motociclismo e a Bíblia. E aí vai aparecer umas 14, 15 lives lá. E aí entre uma lá você procura que está com o título A Caveira. Vai falar exatamente explicando o que a Bíblia fala. Não é o que o William fala, não. O que o William fala não interessa para nada. O que importa é o que a Bíblia fala. Veja lá. Mas, só para fechar isso aí, para arrematar, que quando que nós vamos ressuscitar? Porque ele prometeu que iria ressuscitar. Quando Marta falou que era na ressurreição do último dia, ele não contestou, porque ele sabia que era verdade. E o apóstolo Paulo menciona isso. Vamos só ir até lá, só para confirmar isso aí, para fechar esse estudo de hoje, para você compreender que o que ele tem preparado é muito maior do que às vezes eu estou disposto a receber. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13. Vamos lá, abra aí. Não deixa o William ler sozinho não, porque às vezes o William pode ler qualquer coisa aqui. E você tem que conferir, é importante você conferir. Não acreditar assim cegamente no que o William está falando não, beleza? Então tá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 13, fala assim, olha, o apóstolo Paulo, não queremos, irmãos, que vocês desconheçam o assunto a respeito dos que dormem, para que vocês não venham se entristecer como aqueles que não têm esperança. Interessante que ele usa o mesmo termo que Jesus usou a respeito dos que dormem. Por quê? Porque quem dorme um dia vai despertar, amém? Amém! Quem dorme vai despertar. É isso. Você lembra que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 26, quem crê em mim, que aquele que acredita em mim, aquele que confia, ainda que vier morrer, essa morte não vai ser eterna. Por que não vai ser eterna? Porque ele vai ressuscitar. Ele mesmo disse que ele é a ressurreição, ele é a vida. O contexto era sobre ressurreição. Então ele disse que vai ressuscitar. E o apóstolo Paulo usa o mesmo termo para a morte que Jesus usou. Não foi invenção de Paulo, ele se baseou no que Jesus falou. Então eu falo assim, olha, não queremos que vocês sejam ignorantes, ignorem o assunto a respeito dos que estão dormindo hoje, daqueles que morreram. Por quê? Para não se entristecer
como aqueles que não têm esperança nenhuma, porque quem não tem esperança morreu, acabou, é um desespero total. Mas não, queridos, eu tive perdas. Em 3 anos eu perdi a mãe, o irmão e o pai. É duro. Mas o meu conforto, a minha esperança está nessa promessa de Jesus Cristo, nessa promessa que Paulo vem apresentando também. E aí no verso 14 fala assim, olha, pois agora aqui é uma coisa importante, presta atenção. Essa promessa é só para quem acredita. Então vai depender se você acredita ou não. Porque é o que ele fala aqui. Veja só. Ela é uma promessa condicional. Existe uma condição para isso, né? Essa promessa é só se você crer. Tá certo? Ele fala assim, ó. Pois se é uma condicional, ok? Se cremos, só se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia aqueles que hoje estão dormindo. E aí fala assim, ora, vos declaramos por palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, não é minha não, é a palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum passaremos de modo algum iremos preceder aqueles que hoje estão dormindo. E aí ele fala assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Aqui está falando da volta de Jesus. Ele vai descer dos céus. E quando ele descer, fala aqui no verso 16, os mortos em Cristo, aqueles que morreram e aceitaram a Cristo, assim como Paulo era amigo de Jesus, eles ressuscitarão primeiro. É o que está dizendo aqui. Não sou eu, não é o William que está falando. Acompanha aí para você ver. Eles ressuscitarão. Quando? Na volta de Jesus. Por isso que Marta, quando Jesus falou que o seu irmão vai ressuscitar, ela falou assim, eu sei, no último dia, quando o Senhor voltar. E Jesus não contestou, porque ele sabia que isso é verdadeiro. Embora ele tinha algo muito especial para aquele momento. Mas essa é a doutrina que a Bíblia apresenta. Não é que o William apresenta ou que qualquer igreja apresenta, é a doutrina bíblica. Não se apegue à doutrina de igreja, se apegue à doutrina da Bíblia, tá certo? Então, aí fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ok? Juntamente com eles quem? Esses que dormem, porque eles vão ressuscitar. Jesus falou agora que vai ressuscitar. Entre as nuvens do céu, no encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre com o Senhor. E ele fala assim, termina falando, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui o César está pedindo para eu adicionar ele no Face, eu vou te adicionar assim. Então veja só, nós temos que consolar, por quê? Porque quem morre, sabe, a minha mãezinha faleceu. Eu estava em casa, já estava morando aqui em Itararé. Eu recebo uma ligação do meu irmão. Era um domingo, às 1h26, às 13h26, pontualmente, nunca esqueci, porque ficou muito tempo gravado no meu celular. No domingo, às 13h26 do dia 26 de junho de 2005, eu vejo lá que era o meu irmão. Eu falei assim, fala, mano! A hora que eu grito, fala, mano, ele do outro lado chorando em desespero, a mamãe morreu. Mano, William, a mamãe morreu. Que notícia triste, como corta o coração. 6 meses depois, esse meu irmão veio a falecer. O meu pai veio morar comigo, já idoso. 2 anos depois, veio a falecer. Eu achei que ele durou muito, porque a luta que ele teve de viver, perder a esposa de 52 anos, juntos, unha e carne, e perder o filho, foi muito grande. Era duro ver o sofrimento estampado no rosto do meu pai. Mas sabe qual a minha esperança? É saber que esse Deus que não falha, esse Deus que chamou seu amigo Lázaro, Lázaro, vem para fora. Quando ele voltar, ele falou assim, olha, eu vou ressuscitar.
soada a trombeta, ouvirá a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e ele descerá, e aqueles que são amigos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Amém. Essa é a promessa que ele tem para mim e para você. Então, eu falo uma coisa para você, eu quero ser amigo de Jesus, porque se um dia ele voltar e eu já tiver fechado os olhos, eu quero ouvir dele falar assim: filho, William, meu filho, ressuscita, vem para fora. Você não quer ouvir ele te chamar de filho e falar assim: vem para fora, meu amigo, vem para fora. Assim como ele falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ele vai te chamar pelo seu nome, se você tiver já fechado os olhos, e vai falar: vem para fora, porque eu tenho algo agora. Só que agora é algo maravilhoso, porque Lázaro, ele voltou a morrer com o tempo, com a idade, mas ele está dormindo, porque é temporário. Quem dorme um dia vai ressuscitar. O apóstolo Paulo confirma aquilo que Jesus falou: aqueles que estão dormindo, porque ele vem para despertar. Eu quero despertar, você não quer? Você não quer reencontrar aquele ente querido que às vezes faz falta, deixou um vazio no seu coração, no peito aqui, e você, por mais que às vezes você consiga conviver hoje, mas sempre tem um espaço vazio. Você não quer reencontrar? Você não quer abraçar? Porque ressuscitar é voltar a viver de novo. Não é um fantasminha, não é uma outra entidade, não. Ressuscitar, veja no dicionário, é voltar a viver. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. Amém? Amém. Querido, eu oro para que você escolha ser amigo de Jesus. Eu oro para que você escolha aceitar o presente que Deus tem para você. Eu oro por isso. Sabe por quê? Porque assim como eu gosto, eu anseio esse encontro nosso às quintas-feiras aqui, eu fico ansioso esperando ver quem vai entrar, esperar você. Eu fico ansioso para que naquele dia a gente possa se abraçar e falar assim: meu querido, meu irmão, minha irmã, nós estamos indo juntos, sabe? O outro ali que já tinha falecido, ele ressuscitou. Jesus chamou ele pelo nome e ele ressuscitou. E nós vamos juntos. Aqui fala que aqueles que estiverem vivos e aceitaram, foram amigos de Jesus e aceitaram, juntamente com aqueles que estão sendo ressuscitados agora, vão encontrar juntos Jesus Cristo nos ares, para viver com ele para sempre. Para cumprir a promessa que Jesus Cristo fez aos discípulos em João 14, de 1 a 4, que fala assim: quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei para receber você, para que onde eu estiver, eu quero que esteja você também. Sabe, o amor desse Criador é tão grande que ele quer estar com você, ele quer viver com você. Agora, ele não é arbitrário. Por mais que doa, ele respeita a sua escolha, ele respeita a sua decisão. Eu quero ser amigo de Jesus. E ele disse que essa promessa é só para quem crer. Você viu? Se crer, se cremos. Se você crer, essa promessa é para você também. Amém? É por isso, ele ama tanto você. E naquele dia, ele vai te chamar pelo seu nome, assim como ele chamou Lázaro. E aí, nós viveremos eternamente juntos. E aí não haverá mais as perdas que nós comentamos aqui. Não haverá. Porque agora ele fala assim: o mal será destruído, o pecado será destruído e nós vamos viver eternamente. Essa é a promessa. O que ele tem para dar é muito maior do que eu tenho, que a minha mente consegue imaginar. Eu, quando trabalhei eu tive lá na aldeia com os índios, eu conheci um índio, na fé simples que ele tinha, ele falou assim: William, quando Deus dá, ele dá de um jeito que a gente não pode nem carregar. Um dia eu conto a experiência dele. Mas ele disse, ele dá de um jeito que a gente nem pode carregar. O que ele tem para dar para você é muito maior do que você pode carregar. Por isso, não rejeite esse amigo, porque o presente que ele tem é muito maior do que nós podemos imaginar. Você não quer ser amigo dele? Eu quero. Você não quer reencontrar os queridos que hoje descansam, fecharam os olhos, estão dormindo, conforme o próprio Jesus disse? Eu quero.
Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe cada um. E que Ele possa consolar o seu coração, para que as perdas que hoje parecem não ter espaço, regozije-se na esperança de que em breve você vai reencontrar em vida, porque Ele disse que é ressurreição. Ok? Eu quero orar com você. Você ora comigo? Se você crê, se você acredita, onde você está, não liga para quem está do seu lado. Feche os olhos. Ore comigo, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso grande amigo. Muito obrigado porque, a despeito de tantas coisas que nós já fizemos, o Senhor está disposto a nos perdoar e nos dar um presente de tal forma, de tal tamanho que a gente não consegue nem imaginar. Nós não somos eternos, nós morremos, mas o Senhor quer nos dar a eternidade. Mas corporeamente, é o que o Senhor falou aqui, a ressurreição. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por cada um que está aqui. E Senhor, nós queremos ser transformados. Nós queremos encontrar contigo. Nós queremos rever os nossos queridos que hoje descansam no Senhor. Nós queremos, naquele grande dia, estar reunido para receber o grande presente que tu tens para dar para cada um de nós. Nessa noite, eu suplico que o Senhor venha consolar cada coração. Eu suplico que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um que aqui está e sobre cada um que por aqui passou. E sobre cada um dos nossos queridos, onde quer que estejam. Em nome de Jesus nós pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Meus queridos, meus irmãos de fé, meus irmãos de estrada, que bom que você esteve aqui. Deus abençoe, uma boa noite para você. Na próxima quinta-feira nós estaremos juntos e quem sabe eu tenho mais algum brasão para dar por aí, algum bottom para dar por aí a semana que vem. Aqueles que ganharam, depois coloque aí o endereço que eu vou mandar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e um conselho que eu faço, seja amigo de Jesus, tá bom? Deus te abençoe porque você não perde nada. Compensa ser amigo de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira às 20 horas. Até lá. Um moto abraço para você, meu irmão.